Vamos então aqui iniciar o nosso estudo de hoje, dando continuidade ao estudo do livro A Gênese. Nós estamos no capítulo 2, tratando de Deus, da natureza divina, a partir do item número 15, falando sobre as características de Deus. E só um parêntese antes de iniciarmos. Ontem eu acabei fazendo um trabalho extra, dando aula para um aluno que precisava estudar sobre a reforma protestante, contra-reforma. E aí então nós estudávamos sobre as medidas que Martinho Lutero propôs após a sua excomunhão pelo Papa Clemente III. E aí então, a partir dessa excomunhão, ele então estabeleceu uma nova forma de viver essa relação do homem com Deus, agora num novo formato, naquilo que seria depois a Igreja Luterana. E uma das medidas interessantes que ele acabou tomando, e eram importantes também, era exatamente fazer com que as preces se tornassem inteligíveis. Ou seja, que todas as preces que eram realizadas durante os cultos fossem realizadas no idioma alemão, já que Martinho Lutero era alemão, tudo aquilo começou naquela região da Alemanha. E aí então, porque antes toda a missa, tanto a Bíblia como toda a missa, ela era realizada em latim. E aí então com esse aluno, para a gente poder ter uma ideia de como eram as coisas complicadas naquele período, nós fizemos a leitura tanto do Pai Nosso como da Ave Maria, duas preces importantes para o catolicismo, em latim. E não deu outra, línguas enroladas, trava-línguas, risadas, porque era uma coisa muito complicada. E isso acontecia naquela época, num tempo em que as pessoas, muitas vezes até mesmo iletradas, pessoas analfabetas, eram obrigadas a participar de cultos religiosos realizados de uma forma que sequer entendiam o significado. Aí depois dessa reforma, tudo começou a mudar. E aí então, se hoje nós fazemos as nossas preces, principalmente essas preces que vieram a partir da nossa educação religiosa, se hoje elas são realizadas na língua portuguesa, se dá exatamente pelo fato de, naquele início, Martinho Lutero ter levantado essa bandeira para fazer com que as pessoas se relacionassem diretamente com Deus de uma forma que compreendessem. Eu já cheguei a pegar tudo em português, Zé? Então já uma época um pouco mais antiga, aqui no Brasil ainda era dessa forma, Então, só para levar para vocês essa curiosidade, esse detalhe, de percebermos as mudanças positivas que vão acontecendo conforme nós vamos evoluindo intelectualmente. Então vamos lá. Bom, nós paramos aqui no nosso estudo, então, no item número 15, aqui do nosso livro A Gênese, e nós então vamos falar sobre Deus é infinitamente perfeito. Então, lembrando que Kardec abordou aqui para nós várias qualidades de Deus. Falamos sobre a sua onipotência, ou seja, um poder sem limites, mas não um poder aleatório, um poder que se manifesta através de leis perfeitas. Depois fala sobre a justiça e a bondade, que também qualidades supremas de Deus. O próximo item foi falado sobre... agora vai ser exatamente esse, Deus é infinitamente perfeito. Falar sobre a perfeição de Deus. A princípio, pode parecer uma ideia um tanto quanto redundante, falar que Deus é perfeito. A princípio, é óbvio que Deus é perfeito. É a forma como nós entendemos. Mas de que forma que nós podemos conceber essa perfeição? Basta a gente fazer uma leitura, por exemplo, do livro do Antigo Testamento, conhecendo um pouquinho da história do povo hebreu, todas as experiências que eles vivenciaram, as guerras, a escravidão, todos os morticínios que aconteceram naquela época, tudo foi movido segundo a vontade de Deus, dentro da interpretação daquelas escrituras. Então, quando nós imaginamos que Deus é perfeito, não imaginamos um Deus sentimental, imaginamos um Deus vingativo, um Deus tendencioso,
Então, quando nós estudamos uma escritura que traz características de um Deus que o favorece, ou que favorece aqueles que são seguidores, nós começamos a perceber que Deus não é tão perfeito assim. Como é que nós podemos imaginar que Deus é perfeito, sendo que ele destrói umas criaturas em detrimento do benefício de outras? Então imaginamos que Deus escolhe de que lado ele quer, e isso mostra que ele não é tão perfeito assim. Através desses estudos mais elevados, quando nós deixamos um pouco da interpretação humana das questões de Deus, nós compreendemos então que Deus é perfeito da forma como manifestam as suas leis. Como dizemos agora há pouco, inclusive a respeito do próprio poder de Deus. Então vamos aqui à leitura para a gente entender o que Kardec coloca. Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, pois sempre se poderia conceber um ser possuindo o que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, é preciso que ele seja infinito em tudo. Sendo infinito, os atributos de Deus não são passíveis de aumento nem diminuição. Sem isso não seriam infinitos e Deus não seria perfeito. Se dele se tirasse a mínima parcela de um só de seus atributos, não haveria Deus, uma vez que poderia existir um ser mais perfeito. Então, o raciocínio de Kardec mostra que quando nós imaginamos Deus, essa inteligência suprema, como os espíritos dizem para nós, inteligência suprema significa que é a maior inteligência possível de concebermos em todo o universo. Da mesma forma também classificamos a justiça, classificamos a perfeição, classificamos o poder. Da mesma forma, quando nós estudamos sobre o poder, não é um poder tendencioso. Um poder, por exemplo, de realizar milagres, quebrando as próprias leis da natureza. Mas nós começamos a compreender que esse poder realiza aquilo que as leis do mundo físico não podem realizar, realiza através de leis que nós ainda não compreendemos. Então, analisando um pouco da essência de Deus, dentro dessas características de infinitude de todas as suas características, de todos os seus atributos, nós começamos a fazer uma comparação com aquilo que nós aprendemos de Deus até agora, da forma como é manifestada, né, em todas as religiões. Então vemos Deus interpretado pela religião católica apostólica romana, vemos Deus interpretado pelas religiões evangélicas, Deus interpretado pela religião judaica, pela religião hinduísta, pela religião muçulmana, cada uma trazendo a sua visão a respeito de Deus. E aí nós percebemos o quão equivocadas estão essas doutrinas a partir do momento em que elas acreditam que são privilegiadas por um Deus que favorece aqueles que são seguidores, como eu falei anteriormente, em detrimento daqueles que ou não acreditam, ou trazem dúvidas, ou têm uma interpretação diferente. Então nós vemos que compreender Deus ele está muito acima de qualquer compreensão de natureza humana. Nós temos que superar tudo aquilo que nós compreendemos, que nós acreditamos, e ir muito além, para termos uma pequena parcela do que significa exatamente ser Deus. No item número 16, uma outra colocação que Kardec põe, é exatamente que Deus é único. Primeiro nós temos que nos perguntar por que há a necessidade de nós entendermos Deus como sendo único. Basta a gente voltar no tempo e nós vamos encontrar então o panteão divino dentro de várias culturas. Então quando nós pegamos, por exemplo, a cultura greco-romana, nós temos ali Zeus como sendo o principal dentro da cultura grega, e ali Zeus então é aquele que comanda todos os demais deuses. Mas aí nós vemos ali então deuses dividindo um poder. Então nós não podemos imaginar que Zeus seria o Deus supremo de todos. Da mesma forma, quando nós vamos para a cultura nórdica, encontramos ali Odin como sendo o Deus principal daquele panteão, e a mesma coisa também. Nós temos outros deuses capazes de realizar outras obras, né? E aí então vemos tudo dividido.
vamos, por exemplo, para a Índia e encontramos ali mais de 3.500 deuses espalhados por todo aquele país. Então tem Deus para tudo. E isso aconteceu também na história da humanidade lá no passado. E aí nós vimos então, inicialmente, a própria religião, a religião dos hebreus, que trazia um Deus único, foi a primeira sociedade que era monoteísta. Depois nós tivemos, e ela foi combatida durante muito tempo, porque outras culturas também traziam. A gente lembra que os hebreus trouxeram a ideia de um Deus único. Mas nós tínhamos, por exemplo, os sumérios, que tinham vários deuses, os babilônios, os fenícios, os egípcios. Então não foi tão simples assim de imaginar que vamos acreditar num único Deus e todas as demais culturas simplesmente abrissem mão daquilo que elas acreditavam. A mesma coisa aconteceu com o próprio Maomé, ou Mohammed, quando ele também, vivendo na Península Arábica, teve ali aquela revelação de que ele deveria difundir a ideia de um Deus único, que é Alá. Ele também entrou em confronto com outras tribos, cada uma trazendo seus próprios deuses. Nós lembramos ali que em Meca, onde é considerado hoje o centro da cultura islâmica, nós tínhamos ali um local onde se realizavam feiras e as pessoas viajavam de longe e cada uma trazia ali suas estátuas, os seus monumentos de seus deuses e colocavam todas no mesmo lugar. Aquela grande caixa preta que nós vemos nas fotografias, a Kaaba, que é a pedra, colocavam ali dentro. E aí então Maomé chegou e disse, dizendo que só existe um Deus e todos deveriam acreditar nesse Deus, abrindo mão dos demais deuses. Então nós vemos que na história da humanidade, essa ideia de um Deus único trouxe muitos conflitos, mas ela veio sendo aceita, principalmente no mundo ocidental, de uma forma muito natural. Só que, naquele passado, muitos conflitos foram gerados. Só que da mesma forma que nós observamos hoje, é muito interessante que, embora Deus seja único para todos, cada cultura acredita que a sua forma de acreditar faz com que Deus se torne mais importante para eles do que para os demais. E da mesma forma, eles também se tornem mais importantes para esse Deus do que os demais. Então nós temos, dentro de Deus, nós temos os católicos, aqui no Brasil, para ficar mais fácil para nós, os católicos, os evangélicos, espíritas, umbandistas, temos judeus, temos muçulmanos, temos hinduístas, temos budistas, cada um elevando a sua mente ao mundo espiritual para alcançar essa conexão com Deus. Mas é muito interessante quando nós começamos a brigar por isso. Então, inicialmente, imaginar que Deus é único pode parecer para nós uma coisa óbvia, uma ideia óbvia, mas na prática ele se torna muito diferente. Exatamente porque cada um acredita que a sua forma de se conectar com Deus é melhor. Então, ele se sentindo privilegiado, percebe-se então que cada cultura tem o seu próprio Deus, embora figurado na mesma divindade. Então vamos entender aqui o que Kardec coloca. Deus é único. A atualidade de Deus, a unidade de Deus, desculpem, é consequência do infinito absoluto das suas perfeições. Só poderia existir outro Deus sob a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas, porque se houvesse a mais ligeira diferença entre eles, um seria inferior ao outro, subordinado a seu poder, e não seria Deus. Se houvesse entre eles igualdade absoluta, existiria desde sempre um mesmo pensamento, uma mesma vontade, o mesmo poder. Assim, confundidos em sua identidade, não haveria na realidade mais do que um único Deus. Se cada um tivesse atribuições especiais, um faria o que o outro não fizesse. E então, não existiria igualdade perfeita entre eles, uma vez que nenhum, nem outro, possuiria autoridade soberana. Então, quando Kardec coloca que Deus é absolutamente soberano, e como os espíritos colocam que Deus é a inteligência suprema, nós temos que imaginar, ou pelo menos fazer um pequeno esforço, ou um grande esforço, para imaginar uma entidade, e a gente vai classificar como entidade exatamente por falta de uma expressão melhor,
para compreender Deus. Uma entidade que possua tudo aquilo que existe de virtude no seu grau máximo. Ainda que o nosso entendimento de máximo seja limitado à nossa visão de criaturas encarnadas aqui no nosso planeta. Então Deus é único, é uma única entidade, é um único ser que não pode ser superado ou comparado com mais ninguém. Se houvesse alguém, como Kardec coloca, uma outra entidade que tivesse a mesma capacidade que ele, não precisava nem ser maior. Os dois dividiriam essa supremacia. Então a gente se perguntaria, qual desses dois é o soberano? Sendo que os dois são exatamente idênticos. Então vemos que Deus, nesse nosso entendimento, é essa inteligência suprema, é essa causa primeira, é essa força, é essa entidade que atingiu ou que possui, não que atingiu, porque se nós disséssemos que ele atingiu, significa que ele foi evoluindo para se tornar Deus. E aí a gente entra num outro conflito de entendimento para se perguntar, né? Deus é eterno? Sempre existiu? Como alguma coisa pode sempre existir sem que ela tenha passado pelo processo de nascimento, desenvolvimento para poder chegar até o seu ápice? Então Deus é único, com todas as virtudes no seu máximo grau. No item 17, Kardec continua o raciocínio. Foi o desconhecimento do princípio do infinito das perfeições de Deus que gerou o politeísmo, ou seja, aquela crença em vários deuses. Então nós tínhamos o monoteísmo, mono prefixo de um, poli prefixo de muitos. Então gerou o politeísmo, o culto de todos os povos primitivos. Eles atribuíam a divindade a todo poder que lhes parecia acima dos poderes humanos. Então a gente pode lembrar Deus da fertilidade, ou deusa da fertilidade, Deus da guerra, Deus da natureza. Então vários deuses foram se manifestando na mente de todas as sociedades, de todas as comunidades, exatamente porque representava uma força que ia além da força humana. Então, quando se falava inteligência e força, o homem era a única referência. Se aparecesse, por exemplo, um raio no céu, esse raio não poderia ser produzido pelo homem. Significava que alguma força superior era capaz de fazer isso. E é então, com o passar do tempo, nós fomos vendo todos os cultos, todos os sacrifícios, todos os altares, tudo aquilo que se manifestou, né, ou veio como manifestação da crença no homem em Deus. E um detalhe interessante, que é importante a gente sempre lembrar, quando nós estudamos um pouquinho sobre a história de Deus, é que geralmente nós fazemos uma comparação a respeito da melhor ou da pior forma do homem se conectar com Deus. E aí então nós pegamos os relatos, os fatos que foram registrados na história e começamos a fazer julgamento. Quem está certo, quem está errado. Quem era o mais sábio, quem era o mais ignorante. E na verdade não é justo que nós façamos essa comparação, exatamente porque o pensamento divino ele veio num processo de evolução na história do homem. Ele veio acompanhando o próprio homem. Hoje nós temos uma forma de acreditar em Deus que ainda assim gera esse monte de conflito. Basta a gente lembrar, por exemplo, quando nós vamos lá para o Oriente Médio, na Síria, no Egito, no Irã, no Iraque, no Afeganistão, no Paquistão, e nós vemos ali os atentados terroristas que são realizados em nome de Deus. Então, se nós voltarmos aproximadamente 3.200 anos, lá na época de Moisés aproximadamente, ele viveu ali de 1.200, 1.300 anos antes de Cristo, não existe uma data precisa para aquela época, nós vemos então ali os sacrifícios, o bezerro de ouro, aquele relato do Antigo Testamento, lá no livro, no Êxodo, né? Nós temos também os holocaustos. Os holocaustos eram aqueles altares onde eram queimadas as oferendas a Deus, que podia ser vegetais ou podiam ser os animais. Né? Depois de um tempo os animais se tornaram a principal oferenda. Então muitas vezes a gente faz uma comparação dizendo assim, um absurdo que eles faziam naquela época. Na verdade, nada mais era do que uma manifestação da fé. A mesma coisa nós vemos hoje, por exemplo, no candomblé.
onde se pratica em alguns rituais o sacrifício de animais. E aí, naturalmente, nós temos as religiões se manifestando contra esse tipo de prática, se esquecendo que em suas próprias raízes essa prática ela é absolutamente natural. Para quem quiser conhecer um pouquinho sobre isso, lá no Antigo Testamento, dá uma lida no livro de Levíticos, que ali tem instruções de como construir os altares e quais seriam os animais que poderiam ser sacrificados. E aí, 3.200 anos depois, nós encontramos outra cultura ainda com esse tipo de prática. Na África é muito comum, nas religiões tribais, também terem esses sacrifícios. Então, o que nós observamos? Que nós vamos nos ajustando, modificando não somente o nosso modo de compreender, ou seja, evoluindo o nosso intelecto, mas também evoluindo nossos próprios valores. Moralmente nós vamos evoluindo e intelectualmente também vamos. E aí nós vamos compreendendo exatamente o que significa exatamente o que é exatamente Deus e qual é a melhor forma de nós nos relacionarmos com ele, ou com ela, para quem preferir. Porque a gente lembra sempre que essa visão de que Deus é o pai e não a mãe, também é uma visão influenciada pelas culturas, principalmente do passado, que era uma cultura patriarcal. Sendo uma cultura patriarcal, significava que os homens eram os líderes das famílias. O pai era o líder da tribo, o pai era o líder da família. Consequentemente, Deus era pai. Entretanto, quando a gente vai, por exemplo, lá para a Escandinávia, onde nós temos ali dinamarqueses, noruegueses, suecos, finlandeses, aquela cultura viking, nós tínhamos ali culturas pagãs onde as mulheres cultuavam a deusa, que era ali a sua principal divindade. E as sacerdotisas eram as suas principais representantes. Para quem gosta um pouco de cultura celta, assistir ao filme ou ler o livro As Brumas de Avalon, por exemplo, fala muito sobre isso. Onde as sacerdotisas se conectavam com a deusa, que era a principal. Então nós continuamos ainda buscando uma forma de nos aproximarmos de Deus. Então no passado, cada um cultuava de acordo com o seu jeito, no presente cada um cultua de acordo com o seu jeito. Mas nós estamos melhorando? Talvez sim, talvez não. Melhorando em alguns aspectos, em outro, mantendo ainda essa ideia primitiva de que nós temos que matar e morrer em nome de Deus. Isso é algo que acontece na atualidade. Estado Islâmico, Boko Haram, são dois grupos extremistas. E por que são extremistas? São grupos religiosos que levam ao extremo a sua fé. Não são simplesmente assaltantes, ladrões. São grupos motivados por religiões. E aí nós percebemos exatamente as consequências de suas ações pelo fato de interpretarem equivocadamente a questão da fé que abraçam. Porque o islamismo não prega esse tipo de comportamento, mas todo o extremismo faz isso. Nós tivemos também na Inquisição, durante a Idade Média. Nós temos hoje as perseguições religiosas que ainda acontecem. Então vemos ainda que temos ainda as nossas limitações, as nossas dificuldades. O Espírito da Verdade chama Deus de Pai. Exatamente, Luiz. Porque essa ideia de que Deus é o Pai, de que Deus é o Criador, o próprio Jesus difundiu isso naquela época e hoje nós continuamos ainda proferindo preces, como por exemplo, o próprio Pai Nosso, desse entendimento de que Deus é masculino por causa pelo fato de termos ainda uma cultura patriarcal. É por isso que Kardec, quando no Livro dos Espíritos perguntou o que é Deus e não quem é Deus, foi para de imediato evitar qualquer tipo de personalismo de Deus. Se Deus é ele, se Deus é ela, de que forma que nós vamos nos relacionar com ele? Continuando aqui, item 18. E um fato interessante que eu estava comentando a respeito do candomblé, que tem o trabalho de sacrifício de animais, que é tão criticado não somente pelas religiões que são consideradas cristãs, como também da Sociedade Protetora dos Animais, entraram com processo na justiça dos homens, proibindo esse tipo de prática.
Porém, nós entramos num conflito constitucional, porque já que esse tipo de prática faz parte da cultura religiosa e a nossa Constituição diz que nós temos direito de liberdade religiosa, aí então nós temos aqueles processos que entram contra uma liberdade constitucional. Esse tipo de briga pode ser levado, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, que é a corte máxima que nós temos, já que é um tema que aborda uma questão constitucional e não simplesmente uma questão de direito civil. Então vemos ali as complicações, né, e as complexidades que existem em torno da fé e da liberdade de expressão religiosa também. 18. Em resumo, Deus só pode ser Deus, sob a condição de não ser ultrapassado por nenhum outro ser, porque então o ser que o ultrapassasse, seja no que for, ainda que apenas na grossura de um cabelo, seria o verdadeiro Deus. Por isso é preciso que ele seja infinito em todas as coisas. É assim que, comprovada a existência de Deus pelas suas obras, chega-se pela simples dedução lógica a determinar os atributos que o caracterizam. Então, quando a gente lembra que Kardec, inicialmente, nesse capítulo, ele se deu ao trabalho de desenvolver um raciocínio para que a gente alcançasse o entendimento da existência de Deus, seja qual for a forma como ele se manifeste. Né? Bom dia, Zeli. Beijos. E aí nós conversamos, naquele nosso primeiro encontro, sobre as formas como Deus se manifesta. Para os religiosos, Deus pode ser o infinito, pode ser uma luz, uma nuvem, pode ser um velhinho de barba branca. Para os cientistas, pode ser através de uma lei, de uma equação. Porque Deus não é uma pessoa, portanto, ele é uma inteligência. E essa inteligência pode se manifestar através de uma equação que vem sendo buscada. Por que nós acreditamos que a inteligência puramente é diferente do indivíduo puramente? Nós temos as nossas limitações ainda. Então Kardec começou a falar sobre entendermos a existência de Deus como sendo algo que causa. Esse algo pode ser uma entidade, pode ser um ser, pode ser uma inteligência, alguma coisa, que para nós ainda é indefinido. Mas que, independente da definição que se tenha, ele é uma causa. E essa causa traz efeitos. Quais seriam os efeitos? O universo, todas as vidas, todos os seres inteligentes, todos os fenômenos, todas as leis. O nada não pode criar o nada. Alguma coisa criou todas as coisas. É essa coisa indefinida para nós que nós entendemos como sendo Deus. Partindo do princípio da sua existência, começamos a caracterizá-lo. E aí, então analisamos todos os seus atributos. Aqui então Kardec coloca no item 19. Deus é então, e aqui ele destaca nesse texto, a suprema e soberana inteligência. É único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições e não pode ser diferente disso. Então, para quem quiser decorar mais uma definição de Deus, além daquela da questão número 1 do Livro dos Espíritos, em que os Espíritos diz que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, ou causa primária de todas as coisas, nós podemos então dizer que Deus é a suprema e soberana inteligência, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. E não pode ser diferente disso. Assim que nós conseguimos, então, compreender Deus dentro da nossa condição. Esta é a base sobre a qual repousa o edifício universal. É o farol cujos raios se estendem sobre o universo inteiro e que sozinho pode guiar o homem na pesquisa da verdade. Seguindo-o, ele nunca se transviará. E se ele frequentemente tem se desviado, é por não ter seguido a rota que lhe era indicada.
Este é também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. O homem tem, para avaliá-las, uma medida rigorosamente exata dos atributos de Deus e pode afirmar a si mesmo, com convicção, que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só desses atributos, que tenda não somente a anulá-lo, mas simplesmente a enfraquecê-lo, não pode estar com a verdade. Essa questão é muito importante, porque nós percebemos que, de um modo geral, cada escola religiosa procura trazer a sua definição perfeita sobre Deus e sobre a forma de nós nos relacionarmos com Deus e com todas as suas leis. Só que nós percebemos que cada uma tem a sua própria lei. E se nós analisarmos detalhadamente, nós perceberemos que cada escola tira um pedaço de Deus. Só o fato de dizer que Deus vai me salvar, mas não vai te salvar, significa que Deus não é tão amoroso, tão perfeito como eu imaginava. Então nós poderemos encontrar um ser mais perfeito do que ele. Porque aquele ser que eu acredito, porque é tudo uma questão de crença, ainda, esse ser é capaz de amar todas as pessoas indefinidamente. Ou então eu posso dizer que Deus criou, além do universo material, ele criou o céu e o inferno. As pessoas boas vão para o céu ou para o paraíso e lá ficarão eternamente, e as pessoas más ficarão eternamente no inferno. E eu fico imaginando que Deus é capaz de deixar uma de suas criaturas sofrer por toda a eternidade. E aí, novamente, eu me pergunto, se Deus é amoroso, como ele não pode perdoar uma criatura imperfeita ou uma criatura ignorante que cometeu um erro? Acreditar no céu e no inferno seria mais uma forma de tirar mais um pedaço de Deus. Então nós percebemos que o patamar nosso é Deus é a inteligência suprema, é o poder supremo, é o amor supremo. Qualquer coisa que eu imaginar que Deus não possa atuar com essa perfeição, significa que eu estou equivocado. Quando a gente volta, por exemplo, no Antigo Testamento, nós vemos ali que Deus criou o homem, criou a mulher, depois ele se arrependeu e destruiu praticamente toda a humanidade com um dilúvio, deixando apenas a Arca de Noé. E lá está escrito, Deus se arrependeu e mandou o dilúvio. Então a gente pensa, mas se Deus é a inteligência suprema, como é que ele pode se equivocar e depois se arrepender? Então eu tirei um pedaço de Deus. Deus destruiu as criaturas imperfeitas e manteve só a perfeita. Significa que Deus erra. Então eu tirei mais um pedaço dele. Sodoma e Gomorra. Deus tira aqueles que são os seus eleitos e condena aqueles que são os seus pecadores. Tirei mais um pedaço de Deus. E aí então, quando nós nos encontramos lá no livro de Jó, onde aparece aquela guerra onde Deus, segundo a descrição, para o sol no alto para poder deixar o dia claro, para que suas tribos, aqueles que eram seus eleitos, combatessem os inimigos, e Deus jogou bolas de fogo sobre eles. Um Deus raivoso, um Deus tendencioso. Tirei mais um pedaço de Deus. Ou então eu vou ali para aquela região do Oriente Médio e pego aqueles extremistas que diz que Alá manda destruir todos aqueles que são os infiéis. Deus tendencioso, Deus escolhe quem é fiel e quem não é. Tirei mais um pedaço dele. Então vocês vão percebendo que, analisando tudo aquilo que acontece no nosso mundo, nós vamos percebendo exatamente quantos equívocos nós cometemos nessa interpretação. Vou ler para vocês mais uma vez aqui o que Kardec disse, só para a gente poder reforçar esse nosso raciocínio. Este é também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. O homem tem, para avaliá-las, uma medida rigorosamente exata dos atributos de Deus e pode afirmar a si mesmo, com convicção, que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença,
toda prática que estiver em contradição com um só desses atributos, que tenda não somente a anulá-lo, mas simplesmente a enfraquecê-lo, não pode estar com a verdade. Então isso aqui a gente viu que é bem fácil a gente perceber quando se está equivocado nesse processo da prática da fé. Mas é importante para nós também, porque aqui, inicialmente, é muito fácil para nós condenarmos aqueles que estão errados. Nós também temos as nossas limitações. Para nós, por exemplo, espíritas, quando durante uma prece nós chamamos Deus de Pai, significa que nós dizemos que Deus não é mãe. Então nós estamos cortando Deus pela metade. Eu sei que vocês vão entrar em choque, assim como eu também estou entrando em choque, com muitas das nossas crenças, muitas das nossas ideias. Mas basta a gente pegar por esse parágrafo que Kardec traz para nós, que não é pelo fato dele estar falando, mas pelo fato do seu raciocínio, nós entendemos que é um raciocínio correto. Porque nós não estamos transformando as palavras de Allan Kardec em dogma religioso. O que Kardec disse é a nossa lei. Não. Tudo que Kardec trouxe para nós deve ser submetido ao nosso julgamento, à nossa concordância, baseado no mesmo entendimento. Então aquilo que ele disse para nós tem lógica. Se alguém achar, por exemplo, que Kardec diz que quem estiver em contradição com esses atributos está errado, quem achar que essa ideia está errada é só levantar a mão e apresentar uma outra ideia. Mas nós percebemos que a lógica que existe em torno desse pensamento. Então hoje nós vemos que é fácil nós encontrarmos no mundo hoje, em todas as crenças, sem exceção, essas limitações que nós impomos a Deus. Mas nós temos que compreender também, porque é muito fácil nós fazermos o julgamento, e é muito difícil nós exercitarmos a nossa compreensão. Nós exercitarmos essa compreensão significa entendermos que cada pessoa expressa a sua fé de acordo com o seu entendimento. E ela está no momento dela, assim como eu também estou no meu momento. Assim como a minha filosofia está no meu momento, está no seu momento. Mas com o passar do tempo, conforme nós fomos nos espiritualizando cada vez mais, desenvolvendo nosso entendimento no campo da filosofia, no campo da ciência, cada vez mais, o nosso entendimento também vai se transformando. Então, temos a capacidade de julgar, de analisar, mas devemos ter também a capacidade de compreender, porque do contrário, nós acharemos, mesmo com as nossas imperfeições, que nós somos melhores do que os outros. E na verdade nós estamos todos no mesmo patamar. Alguns raciocínios um pouco mais lógicos, mais equilibrados, outros mais limitados e mais desequilibrados. Mas todos nós ainda trazemos as nossas restrições. A Cindizinha colocou aqui, o próprio fato de muitas vezes a gente ouvir ou falar no meio espírita que nós somos ou fomos criados espíritos imperfeitos. De certa forma, essa concepção também nega a sabedoria infinita de Deus. Nós conversamos sobre isso, Cindizinha, no nosso último encontro do livro A Gênese, que foi, eu não me lembro se foi Fernando que fez um comentário sobre isso, que ele colocou assim que nós somos ainda imperfeitos. E na verdade, o que eu comentei com vocês foi exatamente isso. Nós não somos perfeitos. Nós estamos ainda nos desenvolvendo. Porque a imperfeição significa que nós nascemos incompletos. Então, na verdade, nós nascemos completos. Então, nós podemos dizer assim que somos... qual é a expressão que nós poderíamos utilizar? Ainda limitados, ainda infantis, ainda com conhecimento incompleto, com a sabedoria imperfeita, mas nós, como criaturas, somos perfeitos desde o momento que nós somos criados. Só que nós estamos nos aperfeiçoando cada vez mais. Então, tanto no meio espírita como fora do meio espírita, muita gente fala assim, mas eu não sou perfeito. Mas você é perfeito sim, não veio com essa desculpa não. Você pode ser ignorante, você pode ser tendencioso, você pode estar se equivocando, mas que você é perfeito, você é, não me vem enrolar não. Então essa ideia a gente também é parte desse nosso processo de instrução, de entendermos exatamente o significado dessas expressões.
A Ellen perguntou aqui, né, será que se a gente começasse a oração universal do seguinte modo, inteligência suprema do universo, que estás em toda parte, acho que não estaria incorreto. Pelo contrário, estaria perfeito. O problema é a gente se habituar com isso. Que a gente ouve, Pai Nosso que estás no céu, desde o momento que a gente nasce, né? Agora, é interessante, Ellen, um exercício para vocês, né, uma lição de casa. Façam uma pesquisa, façam uma coleção. Esse é um exercício para vocês entregarem no próximo bimestre, tá? Encadernado, bonitinho, com bibliografia. Façam uma pesquisa na internet com todas as orações que vocês puderem encontrar direcionadas para uma entidade suprema. Não importa se é uma oração católica, evangélica, espírita, hindu, indígena, não importa. Peguem todas elas e depois vocês façam uma comparação na forma como cada cultura ou cada grupo se dirige a esse ser que nós compreendemos. Vão fazendo tudo isso que vocês vão perceber. Tanto em português como em outros idiomas que vocês puderem traduzir. Pegarem, por exemplo, a Wicca, que é uma prática também religiosa que lida com forças da natureza. De que forma que os praticantes da Wicca se dirigem a essa força da natureza? De que forma que as culturas pagãs da Europa passada, ou os celtas, ou os vikings lá na região nórdica, de que modo que eles se dirigem? Uma prece indígena, de que modo que eles se dirigem a Deus, já que Deus se manifesta na natureza? Pegando essas expressões, vocês vão conseguir compreender que existem aquelas que mais se aproximarão dessa inteligência impessoal, como existe aquela que se limita ao entendimento, fazendo uma comparação daquilo que existe na realidade do mundo físico, trazendo Deus para essa realidade, e não levando a nossa realidade em direção a Deus. A Cindizinda colocou, né, lá no centro a gente costuma dizer que eu me apego às palavras, né, mas eu sempre prefiro dizer que somos aprendizes, né? Sim, mas o problema, né, como os próprios espíritos dizem, Cindizinha, que o nosso grande problema são as palavras. Que muitas vezes a gente quer alcançar um conhecimento profundo sobre uma determinada ideia com um vocabulário que é limitado, com um entendimento que é limitado. Falarmos que Deus é perfeito e que nós somos imperfeitos, todos nós somos perfeitos. Já que nós somos criaturas vindas de um ser perfeito. O ser perfeito não erra. O ser perfeito não faz nada imperfeito. É a mesma coisa que a gente olha para uma desgraça que acontece, de um fenômeno da natureza, de uma guerra, de uma epidemia, e a gente fala assim, né? Meu Deus, por que permitiu que isso acontecesse? Como se Deus estivesse permitindo ou não permitindo, por uma vontade pessoal. Né? A Mia perguntou lá em cima, né? Sexo não é apenas uma característica do homem? Sim, mas o detalhe, Mia, é que a gente procura fazer com que Deus seja interpretado de acordo com as nossas características. Nós entendemos Deus assim. Então é difícil para nós, apesar de nós percebermos essas ideias na atualidade, agora com esse nosso estudo, na prática isso vai demorar muito tempo para a gente sair dessa realidade. No mundo espiritual, por exemplo, quando nós estivermos bem adaptados, bem desapegados desses conceitos materiais, a gente vai começar a ter um entendimento diferente de que Deus não tem sexo, de que Deus não tem forma, de que Deus não tem uma personalidade comparada com a nossa. Se é que Deus poderia ser chamado também de personalidade. Porque personalidade é uma característica individual. E cada um de nós tem uma personalidade diferente. Mas Deus poderia ser comparado também com algum tipo de personalidade? Seria um outro tipo de conflito. Mas, como eu falei para vocês, não existe o certo ou o errado. Cada um, como eu falei para vocês, a gente hoje é capaz de identificar aquilo que existe de mais ou menos próximo desse conceito que os espíritos disseram. E ainda assim, a gente lembra sempre que esses espíritos que ajudaram Kardec a elaborar essa resposta, deram uma resposta de acordo com o entendimento deles também. Eles não eram espíritos puros.
Eles eram espíritos elevados, espíritos sábios, mas ainda assim deram um conceito de acordo com o entendimento deles e que nós também pudéssemos compreender. Então, se eu chamar Deus de pai, se eu chamar Deus de mãe, se eu chamar Deus de força suprema, não importa. Deus não se preocupa com as palavras. Deus se preocupa com as vibrações, com as energias que nós emitimos em sua direção. Muitas vezes eu posso ficar em silêncio, simplesmente olhando para uma flor, apreciando a perfeição da criação de Deus. Isso já é uma oração. Eu posso me sentar na frente de uma praia, observando o pôr do sol, o nascer do sol, e irradiando aquele sentimento de gratidão por presenciar essa beleza da natureza. Isso é uma prece. Então eu posso expressar as minhas ideias, os meus sentimentos, através das palavras, através das ações, através dos pensamentos. Simplesmente assim. Então não existe certo ou errado, cada um sabe a melhor forma de se conectar com Deus. Muitas vezes eu vou querendo mudar aquilo que para mim já tem sinceridade, aquilo que para mim já me sensibiliza, eu quero mudar uma palavra e eu torno essa palavra artificial, porque eu não faço uma prece com o coração, eu faço uma prece com o cérebro. Porque eu fico querendo escolher palavras. Então, a educação é algo que vai acontecendo naturalmente para nós. E cada um encontra seu próprio caminho. Então, todas essas ideias entram em conflito com as nossas crenças, com as nossas tradições. Mas o certo e o errado vai depender daquele que julga, não daquele que pratica. Principalmente nesse sentido. Deixa eu ver aqui mais. A Mia perguntou, se Pai Nosso não é bom ou correto. Falei para vocês, cada um se relaciona com Deus da melhor forma. Aquilo que acontece no meu mundo íntimo entre mim e Deus é algo que somente nós dois vamos entender. Não adianta eu querer invadir o coração de vocês e dizer assim, não, mas esse jeito que você faz prece é um jeito muito estranho. Quem sou eu para julgar a forma como cada um se relaciona com essa força que ninguém de nós consegue compreender? Alguém já comentou sobre o porquê Jesus não veio como mulher? Eu comentei sim, Mia, comentei um tempo atrás, claro que isso é uma dedução que nós fazemos, porque nós lembramos sempre que naquela época em que Jesus nasceu, nós tínhamos uma sociedade que era absolutamente patriarcal, ou seja, os homens dominavam. Aí nós podemos concluir que se por acaso o Espírito Jesus viesse como uma mulher, certamente ele seria subjugado pela força da sociedade. Então é a dedução que nós fazemos. Para que você possa influenciar uma sociedade, você tem que ser capaz de não apenas integrá-la, mas também de se destacar dentro dela. Naquela época as mulheres eram muito submissas. Até hoje nós temos grande dificuldade. Nós percebemos, por exemplo, que você não encontra sacerdotisas na Igreja Católica. Hoje você encontra pastoras, mas você não encontra, por exemplo, na religião judaica, na religião muçulmana, na religião budista você já encontra monjas. Então as mulheres estão conquistando seu espaço hoje, mas nós percebemos que nas lideranças, hoje, elas são restritas aos homens. Imagina 2000 anos no passado como era. Então a importância de integrarmos uma sociedade com características para exercer a influência que é necessária. Por exemplo, é o machismo mesmo. Essa ideia patriarcal, nós temos o machismo, nós temos as mulheres hoje. As mulheres estão lutando, pobres mulheres. Aliás, parabéns pelo dia de vocês ontem. As mulheres estão lutando para conquistar um espaço no mercado de trabalho. Imagina você ser líder espiritual de uma sociedade que sequer aceita uma mulher dirigindo um carro. Quais são as piadas que as mulheres ouvem quando acontece um problema de trânsito? Vai pro fogão, vai lavar roupa, não sei o quê, vai lá, Dona Maria. Como se as mulheres fossem as piores motoristas, sabendo que os seguros beneficiam mais as mulheres do que os homens, exatamente pelo cuidado, pela prudência com que elas têm. Então imagina Jesus vindo como mulher. Aí ele chega na praça pública, vocês estão errados. Seria na hora apedrejada. Porque era uma cultura daquela época. Imagina ali a pobre
da prostituta sendo apedrejada, Jesus fala, quem não pecou atinge a primeira pedra. Eles colocam ela junto e apedrejam também. Porque era exatamente assim que acontecia. As mulheres eram subjugadas naquela época. A André colocou, né? Talvez essa ideia tenha que vir desde a evangelização, desumanizando Deus. É um trabalho que tem que começar com os evangelizadores, né, André? Primeiro você tem que mudar o pensamento de quem evangeliza, para depois mudar do evangelizando. Que todos nós ainda temos essa dificuldade, né? O Zé colocou, né, se agora ainda cozinhamos os miolos, né, imagina no tempo de Jesus, né, entre aquele povo hebreu. Pois é. Então, assim, cada momento, né, a mesma coisa aconteceu, por exemplo, com o Chico Xavier. Por que o Chico Xavier não veio como mulher? A gente lembra que o trabalho dele começou na década de 40, década de 50, em que a mulher era dona de casa e o homem era o chefe da família. Imagina se ele viesse como uma mulher naquela época, que tipo de benefício ele traria para a doutrina espírita, sendo mulher, numa doutrina que era perseguida. É a mesma coisa. Claro, tudo que eu estou falando para vocês são deduções que a gente faz analisando a cultura, analisando o comportamento, analisando as ações e reações da sociedade em torno desse tema. Né, que eu, pelo menos, vejo que tem certa lógica. Posso estar equivocado, podemos ter ali teorias diferentes a respeito disso tudo, mas a princípio, analisando o comportamento da humanidade, a gente pode ter esse entendimento. Continuando para nós aqui, vamos lá. Kardec coloca para nós assim. Não, isso é notório, Mia, isso é claro, né, é indiscutível. Basta a gente ver, por exemplo, o Dia da Mulher, as manifestações que aconteceram pelo mundo afora. A gente via, por exemplo, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista ontem, a manifestação de um grupo de mulheres, acho que foram mais ou menos 3.000 mulheres que fizeram passeata, falando sobre os direitos trabalhistas, mulheres que querem direito ao aborto, mulheres que querem participação no mercado de trabalho, que também são direitos trabalhistas, aqui no Brasil. Aí a gente começando a assistir aos telejornais internacionais, a gente vai, por exemplo, para deixa eu lembrar aqui qual é o país, para o Marrocos. Mostrou lá um grupo de marroquinas protestando também. O que elas reivindicavam? A parar de apanhar em casa do marido. 80% das agressões que as mulheres sofriam era crime doméstico. Na Índia, as mulheres protestando contra aquela cultura de estupros coletivos. Na Ásia, a mesma coisa, contra a agressão das mulheres, direitos trabalhistas. Então nós vemos que em cada país nós temos um tipo de manifestação diferente, de acordo com a liberdade ou com a restrição que as mulheres possuem. Essa é uma realidade que nós vivemos hoje. Né? Na época, o Luiz colocou também sobre Joana d'Arc, a mesma coisa. E se Joana d'Arc fosse homem? Será que teria o mesmo fim? Provavelmente não. Uma garota de 14 anos liderando um exército, mulher já não era respeitada, uma garota então nem fala. Ela fez o que fez, conseguiu liderar aquele grupo para aquela finalidade, para acabar com aquela guerra entre França e Inglaterra, naquela guerra dos 100 anos e tudo mais. Mas depois aconteceu o que com ela? Acabou sendo levada como uma mulher. E claro, como sempre, uma mulher endemoniada. Uma mulher possuída. Né? O Zé colocou ali, né, já trabalhei como delegada de polícia. Zé, para quem é militar, por exemplo, né, eu sou militar da aeronáutica, da nossa gloriosa Força Aérea, e também já tive chefes mulheres, né? E a gente percebe que o comportamento delas, dentro desse meio machista, é muito difícil. Elas têm que ter uma postura para impor respeito, para conquistar confiança na sua capacidade profissional, o respeito na relação entre homem e mulher. É uma situação muito difícil. Né? Nós, homens, só vamos entender exatamente essa posição quando invertemos os papéis para passar por isso. Né? Mas cada um, né? Cada um dentro do seu tempo. Né? Pois é, né? Então vamos lá, vamos em frente. Então a partir daí a gente começa então a entender por que Jesus veio como homem, por que Chico Xavier veio como homem e tudo mais. Exatamente por esses motivos. Né? Vamos lá. Continuando aqui. Em filosofia, diz Kardec, em psicologia, em moral, em religião,
Só é verdadeiro o que não se afaste, nem um tio das qualidades essenciais da divindade. Repetindo, em filosofia, em psicologia, em moral e em religião, só é verdadeiro o que não se afaste nem um tio das qualidades essenciais da divindade. A religião perfeita será, ele não está dizendo o que é, a religião perfeita será aquela cujos artigos de fé não estejam em oposição a essas qualidades, e da qual todos os dogmas possam passar pela prova desse controle, sem dele receber qualquer prejuízo. Então nós analisamos os rituais, os dogmas, as bases filosóficas, os costumes, qualquer tipo de comportamento equivocado que fale sobre essas qualidades essenciais de Deus, qualquer coisa que se desvie disso, está limitado e está em equívoco. Deixa eu ver aqui rapidamente sobre a providência. Providência é um tema um pouco longo. Eu vou deixar para começar, a gente logo está já quase chegando no final. Então eu vou deixar para tratar desse tema, que é a providência, né? Exatamente as ações de Deus em torno das necessidades que nós observamos no mundo hoje. Então depois a gente, né, no nosso próximo encontro na quarta-feira, a gente continua abordando sobre esse tema, né, porque ele merece começar e ter um desenvolvimento contínuo desse assunto. Então a gente vai deixar para começar no nosso próximo encontro. Mas de qualquer forma, então a gente começa para poder concluir esse nosso raciocínio a respeito da relação do homem com Deus, as tantas religiões que surgiram, religiões não, porque religião ela é uma instituição organizada para o homem se relacionar com Deus. Mas quando nós voltamos no passado, nós vimos ali crenças que se manifestavam não de uma forma organizada. Ela simplesmente fazia parte das tradições e costumes de cada grupo. Desde aquele início, cultuando, por exemplo, a natureza, cultuando os interesses da sociedade, e esses interesses poderiam ser, por exemplo, fertilidade, agricultura, guerra, economia, pragas, tudo aquilo que interferia diretamente na vida das pessoas. Depois nós começamos a estabelecer personalidades para esses deuses. E aí então começaram a surgir as estátuas, os símbolos, os altares. E aí depois começaram a surgir também os locais de encontro, as igrejas, os templos, onde cada grupo se reunia. E ali começamos depois a analisar qual é exatamente a realidade do mundo espiritual. Céu, inferno, purgatório, sétimo céu, Shangri-La, nosso lar. Cada grupo tentando compreender exatamente de onde veio e para onde foi, ou para onde vai. E aí então Deus como sendo a maior referência. Quem é o eleito para ir para esse lugar e quem foi apontado para ir para o outro lugar. Quem são os seus assessores? Quem são aqueles que são os emissários, os mensageiros? A gente entra naquele dualismo. O dualismo é uma crença em duas ideias opostas. Então, por exemplo, na Grécia nós tínhamos ali a ideia do dualismo. O céu e o inferno, vida e morte, Deus e demônio. E isso veio durante muito tempo. Até hoje nós vivemos isso. Tanto é assim que as crenças, principalmente cristãs, mas outras crenças também, outras religiões, também têm esse pensamento dualista. Que o mundo é dividido entre duas forças que brigam para serem donas das criaturas. O homem está no meio, Deus está de um lado, o diabo está do outro. Quem vai ganhar nesse cabo de guerra? E aí nós pensamos assim, mas por que pensarmos dessa forma? Esses ensinamentos, na verdade, nós podemos entender que eles, como eu falei para vocês, eles não são errados. Eles fazem parte do nosso desenvolvimento. Nós temos que criar esses símbolos.
Nós temos a necessidade de encontrar respostas para tudo aquilo que nós estamos participando. Seja bem-vindo, Silas. Até a próxima. Todos os dias, às 9 horas da manhã. Bom dia, Bruno. Então, nós temos a necessidade de satisfazer as nossas carências emocionais, as nossas carências psicológicas. E quando nós não conseguimos encontrar respostas no mundo material, nós buscamos respostas naquilo que é sobrenatural. Por isso que nós temos o mundo natural, que é o mundo em que nós nos encontramos, e o sobrenatural, um mundo que vai além daquilo que nós compreendemos. Aí nós temos um papel importante naquilo que a doutrina espírita nos oferece. Não é apenas criar uma nova realidade, uma realidade paralela do que existe nesse mundo sobrenatural. O maior cuidado que todos aqueles que trabalharam pelo desenvolvimento da doutrina espírita foi exatamente fazer com que nada fosse formado pela fantasia, mas tudo fosse formado pela melhor lógica possível. Daí então, para você conversar, para você conhecer alguma coisa que existe fora do mundo material, é importante conversar com quem está fora do mundo material. Daí o papel fundamental dos espíritos trazendo para nós esse esclarecimento. E não apenas dos espíritos esclarecidos. Kardec reforça muito isso, porque ele mesmo foi beneficiado com essa interação, também os espíritos inferiores. Desde aquele que era o mais agressivo, desde aquele que era o mais ameaçador, aquele que era o mais ignorante, aquele que era o mais doente, aquele que era o mais comum. Cada um dando a sua visão do mundo espiritual. Para a gente poder compreender que o mundo espiritual é criado pela realidade mental de cada indivíduo. Mas para chegar a essa conclusão, foi necessário conversar com aqueles milhares de espíritos, para que cada um pudesse falar um pouquinho sobre si mesmo. Daí então, juntando todas essas ideias, acabou formando, tirando aquelas particularidades que não se encaixavam no entendimento comum, formou então esse corpo filosófico que hoje nós estudamos. E a importância desse estudo vem exatamente para que a gente possa conhecer a realidade do mundo espiritual da melhor forma possível dentro dessa generalidade. E não dessa especificidade de cada indivíduo, cada um dando o seu próprio exemplo. Como a gente conversou, numa outra oportunidade, nós falávamos, por exemplo, sobre conhecer um outro país. Conhecer a opinião de uma pessoa que mora num país, nós vamos conhecer a realidade que ela vive naquele país. Mas não significa que ela tenha conhecimentos complexos, por exemplo, sobre administração, cultura, filosofia, ciência. É a mesma coisa, se você quer conhecer, por exemplo, o Nordeste brasileiro, não basta você conversar com a Cindizinha e perguntar o que ela acha do Nordeste. Ela vai falar o que ela acha da cidade onde ela mora, da rua onde ela mora, da casa onde ela mora. Então nós começamos a conversar com vários, das pessoas com o menor conhecimento até o mais amplo conhecimento. E a partir dali nós começamos a ter um entendimento mais completo de tudo. Isso é o mais importante de todas essas questões. Formarmos essa realidade a partir desse estudo, a partir do aprofundamento desse entendimento. Do contrário, tudo fantasia que nós estamos criando, como acontece hoje. Percebemos que todas essas divergências que se encontram no mundo, todos esses conflitos, inclusive guerras que surgem também, surgem exatamente pela falta de compreensão. A fé, ela é uma força muito poderosa. É uma força poderosa para a criação e também para a destruição. Por isso a fé descontrolada, a fé sem a referência da razão, para que ela possa ser questionada, para que ela possa ser analisada, ela acaba então trazendo todos esses problemas que nós encontramos hoje. Daí então a grande importância para nós que somos estudantes dessa filosofia, e é então a grande filosofia. Filosofia nada mais é, de um modo simples, que a arte de pensar, a arte de raciocinar, a arte de questionar. E é isso que a doutrina espírita nos proporciona hoje. Só que é direcionada naturalmente para todos esses temas que são colocados em pauta,
falando sobre mundo espiritual, falando sobre a nossa realidade moral. Mas importante também para nós, quando nós estudamos uma filosofia como essa, trazê-la para a nossa realidade. Porque é muito interessante, parece que quando nós entramos no centro espírita, parece que nós entramos numa realidade paralela, nós abrimos um portal para uma outra dimensão, sem a preocupação do que acontece fora das portas do centro espírita. Então, quando nós analisamos e estudamos o espiritismo, uma filosofia trazida pelos espíritos para os espíritos. Então, dos espíritos para os espíritos. E todos nós que estamos encarnados aqui somos espíritos. Portanto, essa filosofia trata da nossa realidade. É a filosofia que trata da realidade daquele que trabalha, daquele que protesta, daquele que está doente, daquele que está preso, daquele que faz uma prece. Então, na verdade, essa filosofia serve para direcionar a nossa vida para agora, para esse momento que a gente está vivendo. Muitas vezes nós percebemos que a religião ela é quase para nós uma porta de fuga para a realidade que a gente está vivendo, sendo que, na verdade, esse entendimento é para que a gente compreenda melhor essa nossa realidade. Quantas vezes nós lemos assim livros espíritas e ficamos imaginando, divagando assim com a nossa imaginação, como será quando for lá? Sendo que, na verdade, ele tem uma outra realidade para viver aqui. E que se ele não viver bem essa realidade, não importa para onde ele queira ir. Ele vai para onde ele tem que ir, de acordo com a afinidade, de acordo com aquilo que ele construiu. Então, de nada adianta a gente querer projetar o nosso futuro sem lidar com a realidade. Então, nós temos que fazer esse trabalho, analisar a nossa realidade agora, aqui no mundo físico, a realidade do mundo espiritual e começar a fazer esse trabalho de transformação para poder unificar as duas ideias. Do contrário, é simplesmente uma religião. Por isso que nós temos ali os pensadores que dizem, por exemplo, se não me engano foi Nietzsche que disse, que a religião é o ópio do povo. Por que ópio do povo? O ópio é uma droga. Se você, por acaso, alimenta a sua fé por uma religião, é como se você saísse da realidade. Como se você ficasse drogado, vivendo aquele mundo fantasioso da imaginação, sem perceber o que acontece à sua volta. Porque naquela época, os socialistas principalmente, eles estavam preocupados em fazer com que o povo tivesse emprego, o povo tivesse comida, que a corrupção acabasse, que as ditaduras acabassem. E as religiões falando, vamos para o paraíso, vamos para o céu, como se eles nada tivessem com aquilo tudo. Foi daí também que nós tivemos esse grande conflito entre as doutrinas materialistas e as religiões. Só que agora nós estamos diante de uma filosofia que fala para você que você é um espírito mortal, mas presta atenção que você está vivendo no mundo físico agora. Se a sua encarnação não for boa, não fica fantasiando com o futuro, não. Toda religião é assim. Nós não vamos para o centro espírita para fugir da realidade. Foi Karl Marx, né? Obrigado, Luiz. Eu não lembrava se era Nietzsche ou se era Marx, foi Marx então. Então, na verdade, você vai a uma instituição religiosa para poder se fortalecer para lidar com a realidade. Você não vai para lá como sendo um portal de fuga, onde você vai, eu preciso sair um pouco da realidade para conversar com Deus. Deus vai dar um tapinha nas suas costas e falou, volta, que você tem trabalho para fazer. Então, toda filosofia, não importa qual seja, se eu acho que a Bíblia é o livro sagrado, se eu acho que o Corão é o livro sagrado, ali eu me alimento, fortaleço as minhas convicções e volto para a minha realidade. Se não for por isso, nós estamos simplesmente nos iludindo com histórias de faz de conta que você vai para o paraíso. Mas quando você acordar, tudo fica diferente. Pessoal, fechando por aqui então o nosso estudo de hoje. A gente fez aqui abriu aqui esse pequeno espaço para a gente poder trazer mais um pouquinho dessas divagações a respeito das nossas crenças, da nossa fé, das nossas filosofias, exatamente por causa dessa necessidade de nós nos relacionarmos de um modo, não apenas de um modo mais correto com Deus, mas principalmente de um modo mais saudável com Deus. É através dessa relação saudável que a gente vai fazer com que a nossa vida seja
mais proveitosa, mais produtiva a partir das crenças que nós abraçamos. Então nós fechamos por aqui, pessoal. Continuando então mais uma vez, no nosso próximo encontro, nós falaremos então sobre a providência, só para a gente colocar aqui um trechinho, né? A providência é a solicitude de Deus para com todas as suas criaturas. Então essa aqui é a frase para a gente guardar para o nosso próximo encontro na quarta-feira, já que amanhã nós vamos estudar o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos pensar por que essa inteligência tem essa preocupação em atender às necessidades de suas criaturas. Por que eu faço uma prece pedindo ajuda, por exemplo, para resolver um problema que eu tenho no meu cotidiano, na minha rotina? E por que Deus se dá o trabalho, sendo Deus o Criador de todo o universo, Criador dos berços de galáxias, Criador de